Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer o nosso resumo aqui por esse canal, né? Porque ontem não foi possível fazer, porque ficamos sem conexão no Instagram, né? Das redes sociais, então não deu para a gente realizar a nossa live lá. Mas eu deixei aqui postado aqui para vocês o passo a passo da nossa prova, como vai ser, né? É o roteiro dessa prova, para vocês ficarem bem tranquilos, né? Estudar somente aquilo que vai cair. Na primeira parte da prova, nós vamos fazer a lavagem das mãos, calção de luva estéreo e os sinais vitais, que é aferir a pressão, né, de um colega ou a minha, de repente, né, na hora da bancada. E você tem que fazer o roteiro certinho, a técnica correta, para que você consiga alcançar a pontuação certa. Então, por isso que eu bolei, né, tive a ideia de fazer esse resumão aqui para vocês, tudinho da bandeja, bonitinho como será. O primeiro momento que vocês vão entrar e vocês vão fazer, eu estou até seguindo na realidade o roteiro da prova mesmo, estou aqui com a prova aqui, né? E para vocês ficarem bem tranquilos em relação a isso. A higienização das mãos, né? A lavagem simples das mãos. Então começa você retirando os adornos, relógio, pulseira, aliança, tudo isso, né? E você abre a torneira, faz lá a lavagem das mãos, molha as mãos normalmente, fecha a torneira, pega o jato de sabão lá, 5 ml mais ou menos, né? E você começa o passo a passo da lavagem das mãos, ó. Segundo passo, tudo que você faz de uma mão, você faz na outra. O terceiro passo, polegar, que é o quarto passo. Você faz articulações, que é o quinto passo. Você faz extremidade dos dedos, que é o sexto passo, e o último você faz o punho. Deixa as mãos para cima, abre essa torneira com o cotovelo, enxágua uma mão primeiro, afasta, depois a outra, afasta, não sacode a mão, mantém a mão assim, tá? Pega lá 2 folhas de papel, seca a sua mão de cima para baixo, joga fora, pega lá mais 2 folhas, seca o dorso da mão, joga fora, pega lá mais 2 folhas para a outra mão, joga fora, mais 2. Com essa última você pode secar o seu cotovelo, fecha lá a torneira, né? E você está pronto para fazer o seu procedimento. Lembrando que durante esse processo eu vou perguntar para vocês finalidades, indicações que tem lá na apostila, tem no YouTube também, nesse canal aqui, vocês podem assistir a primeira aula lá, vocês vão encontrar lá as finalidades, objetivos e indicações. O que são finalidades, o que são objetivos e o que são indicações. Não confunda essas coisas, tá? Isso aí cada um vai responder separadamente, tá bom? A segunda parte da prova é calçamento de luva estéreo. Então você vai calçar a sua luva. Eu sugiro que você pegue um número maior da sua luva, né, para poder não ficar ruim para você fazer a prova, tá? No dia a dia você vai ter a sua numeração correta, né? Então, mas no dia da prova você pode pegar um número maior. Se é 6, pega 6,5, se é 7, pega 7,5, se é 8, pega 8,5. Vou botar aqui na bandeja aqui, ó, que é mais fácil para vocês visualizarem. A gente sempre abre por aqui, né? Essa aqui está um pouco colada, eu vou rasgar aqui, mas o correto é você abrir. E você começa aqui o passo a passo. Faz todas as dobras, dobra por dobra, sem você encostar a mão aqui dentro. Do outro lado, abre por aqui pelas beiradas. Aonde que eu posso tocar nesse papel? Somente nessa margem aqui, ó. Você começa o calçamento de luva estéreo com a mão dominante, a minha mão é a direita, a mão esquerda vai auxiliar aqui, ó. Olha a minha mão voltada para cima. Larga. Essa mão agora já posso tocar aqui, porque ela está calçada, ela está estéreo. Coloco mais uns 3 dedos aqui, ó. E essa mão esquerda, no mesmo formato da outra, palma da mão para cima, ó. Afaste seu polegar, esse dedo mínimo, para não encostar, não ter o risco de encostar na sua pele, porque você não pode encostar a luva estéreo na sua pele. Se acontecer o dedo entrar errado, é só você vir aqui, ó. Luva com luva você pode tocar à vontade. Vou direitar o punho, ó. Calcei minha luva estéreo. Só posso calçar naquilo que está estéreo agora, tá bom? Vou tirar agora sem me contaminar. Vamos lembrar que essa luva está suja de sangue ou de secreções, né? E você não pode encostar na sua pele, nem no seu jaleco, o que você tiver. Então, a primeira luva retira aqui, ou você segura ou você deixa no papel. E a segunda, ó,
Você por aqui, agora você já pode encostar o seu dedo aqui, você já está sem luva. Retirei, pronto. Posso jogar fora isso aqui, ok? O que a gente vai pedir, o que eu vou cobrar para vocês em relação? Você não pode contaminar a luva, tem que calçar a luva certinho sem contaminar. Se você não contaminar a luva, beleza, você alcança a pontuação máxima. E eu posso fazer algumas perguntas, né? Em que situações você vai usar a luva estéreo dentro do hospital, com o teu paciente? Quais são os procedimentos que requer a luva estéreo, né? Tipo, uma sonda vesical de demora, uma sonda vesical de alívio, um curativo, né? Aspiração de uma traqueostomia, né? Mexer com um material estéreo, com um instrumental cirúrgico, isso requer a luva estéreo, tá ok? A terceira parte da prova é que ainda está na primeira fase da prova, que são 3 técnicas, lavagem das mãos, calçamento de luva estéreo, a gente vai para os sinais vitais, né? Aferir a pressão. A gente vai chamar aqui uma modelo aqui, para vocês estarem visualizando. Para essa técnica eu vou precisar do estetoscópio, já deixa ele posicionado no teu pescoço, ó, da forma correta, né? Já testa, vê se está do lado correto, ó, de adulto, não é de criança, de adulto, já está aqui ok, já deixo aqui. Vou pegar o meu esfigmomanômetro, ou manguito, né? Vou colocar no braço aqui do paciente, ó. O paciente deverá estar sentado ou em pé, né? Aqui é só uma explicação que eu estou dando, então por isso que a nossa paciente aqui está em pé. Deixe uma posição confortável para você visualizar bem. Acha o pulso radial. Estou sentindo aqui o pulso bater, a artéria radial. O que eu vou fazer? Minha perina já está fechada, né? Vou inflar lentamente até parar de sentir o pulso aqui, ó. Ainda estou sentindo aqui, olha lá. Lentamente, ainda está batendo. Você até consegue visualizar, ó, o ponteiro oscilando. Ó. Em 100, parou de bater. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar mais aqui, ó, mais 20 a 40 milímetros de mercúrio. Então, eu vou somar 100 mais 30 ou 20, né? Vai até 120 e 140 eu consigo verificar a pressão dessa paciente aqui, ó. Aí você volta o teu esteto agora para a artéria braquial, que se encontra desse lado aqui do dedo mínimo, ó. Dedo mínimo, aqui. Com esses 2 dedos, não utiliza o polegar, esses 2 dedos. E você vai soltar agora aqui, lentamente, esse ponteiro lá, olha como que ele tem que descer. E você vai prestar atenção na primeira e na última batida. Ó, já começou a bater aqui, ó, no 110. Então a primeira batida é 110, a pressão dela está 110 por alguma coisa. Vou dar continuidade, 110, ó, tá batendo. Tá batendo. Parou de bater no 80. Então a pressão dessa paciente está 110 por 80. Abre todo para poder esvaziar e retira o manguito. Muito fácil, obrigado. Não tem dificuldade, tá? E para essa técnica eu vou perguntar, né? Quais são os termos técnicos da pressão, como hipertensão, o que é hipertensão, o que é normotensão, o que é hipotensão. E aí pergunto também da frequência cardíaca do pulso, o que é taquicardia, bradicardia, né? Eucardia. Pergunto também termos técnicos da respiração, o que é eupneia, dispneia, taquipneia, bradipneia e outros termos que nós falamos no laboratório, né? Durante as nossas aulas. Pergunto alguns termos da temperatura corporal, hipotermia, hiperexia, hipotermia, né? Febril, afebril, febrícula. Então, são alguns termos relacionados aos sinais vitais que vocês têm que estudar bastante, tá ok? Essa é a primeira parte. Se você acertar tudo isso aí, você já tem 6 pontos na bancada. 6 pontos, só falta 1. E aí nós vamos passar para a segunda parte da prova, que é essa daqui de baixo, tá? Que são técnicas específicas que você tem que montar a bandeja. E a gente começa então falando sobre as técnicas de injeções, né? Você vai fazer um sorteio e tem 2 técnicas, uma de injeção, uma técnica de injeção e a outra é uma sonda. Então, se você, por exemplo, tirar uma subcutânea, eu vou querer que você monte esta bandeja aqui, ó. Álcool, olha aqui. Álcool, uma seringa de 1 ml, né? 1 ml, já está com a agulha, luva de procedimento e algodão. Então, isso aqui é a bandeja da subcutânea. E aqui eu pergunto qual é o ângulo de aplicação,
qual é a posição do bisel e algumas regiões, né, que são aplicadas as medicações da subcutânea. Quais são as regiões que a gente aplica? A medicação mais usada é a insulina, heparina, né, que a gente usa muito no ambiente hospitalar. E a insulina mais fora do ambiente hospitalar, que o paciente usa na sua própria residência. Então, o ângulo de aplicação dessa técnica é 90 graus. Você vai pegar a sua seringa assim, 90 graus. O bisel, né, geralmente coloca para o lado, a posição para o lado, ou às vezes indifere, depende da literatura que você está seguindo, né? Os locais de aplicação, nós temos a face posterior do braço, que fica aqui atrás do braço, tanto vai ser esquerdo ou direito. Nós temos periumbilical, localiza a cicatriz umbilical e ao redor da cicatriz umbilical você faz uma prega e aplica. Temos os flancos, né, que é a lateral do abdômen, flanco superior e inferior, você pode estar aplicando nessa região aqui, que vai até aqui atrás, e também face posterior da perna, da coxa, né, que é atrás da coxa, que você pode estar aplicando. Tá ok? Isso aqui é pergunta de prova, ângulo, locais de aplicação, então você não pode deixar de fazer isso, de falar isso, tem que estudar bastante, tá? A outra técnica é a intradérmica. Aqui novamente na bandeja, que é uma bandeja da subcutânea, essa que eu acabei de falar, mas se você tirar o álcool, ela fica intradérmica. Então, intradérmica só precisa de luva, algodão seco somente para limpar e a mesma seringa da anterior, que é de 1 ml. O bisel, que é a ponta dessa agulha, vai ficar posicionado para cima e o ângulo, ela obedece o ângulo de 15 graus, rente à pele. Ela não é nem 90, nem 45, ela é 15, rente à pele mesmo. Então, você está fazendo ali a BCG, que no caso, né, é no deltoide direito, né, deltoide direito, né, e a face anterior do antebraço, né, que é para fazer teste alérgico. Então, nessa técnica da subcutânea, a gente faz somente 2 tipos de procedimentos, né, que é a BCG, deltoide direito. Se eu perguntar regiões, né, o que é que a gente faz lá, você responde deltoide direito, que é BCG, é a vacina, é a única vacina que a gente faz nessa técnica, e os testes alérgicos, que é a face anterior do antebraço. Não se usa álcool, somente o algodão seco para você limpar essa região. Tá ok? Intradérmica. Agora eu vou montar aqui a bandeja da intramuscular, né? Na intramuscular, eu preciso somente de uma seringa de 3 ml, luva, algodão e o álcool novamente. Então só preciso de luva, algodão e álcool e a seringa já com agulha, está aqui, ó. No dia da prova eu aconselho vocês pegarem uma seringa também com agulha, né, que é da intramuscular, para a gente poder fazer essa bandeja só. Somente isso aqui, ó, não precisa colocar medicação. Qual é o local de aplicação dessa técnica, né? 90 graus, né? Bisel lateralizado. Então o bisel da agulha vai ficar para o lado, ok? Quais são os locais de aplicação que nós temos, né? Deltoide, tanto faz direito ou esquerdo, o glúteo, no quadrante superior externo, que é lá atrás, tá? E a face posterior da coxa, a face lateral da coxa, vasto lateral da coxa, que é na lateral da coxa, aqui é muito usado em criança. Lembrando que essa técnica intramuscular, o deltoide quase não está se usando mais, está em desuso, só usa mais agora no glúteo, tá? Então, o paciente vai tomar uma injeção no hospital, lembrando que é somente no glúteo. Se houver resistência, conforme eu falei em aula, comunique ao médico e vê o que vai ser feito. Mas no deltoide, no braço, deltoide, músculo deltoide, quase não está se usando mais, está em desuso. Somente isso. É interessante vocês se atentarem que todas as bandejas têm que ter sempre luva e algodão. O álcool, somente na intradérmica que não usa álcool. Nas demais que vão vir pela frente, se usa. Vou montar aqui agora a bandeja da intravenosa, que eu vou precisar de um dispositivo para posicionar, que pode ser o scalp ou o gelco, né? Vou colocar aqui, ó, que está mais fácil para visualizar, né, ó, do que a cubarrim. Vou tirar a cubarrim daqui, então fica mais fácil para vocês visualizarem, ó. Então preciso da luva, álcool, sempre luva de procedimento, não é luva estéreo, algodão, o dispositivo chamado scalp, né, que é esse aqui, ou
o gelco, né? Lembrando que gelco nós temos o amarelinho, que é de criança, né? Mais usado para criança, que ele é bem pequenininho. E temos aí para adulto o 20, o 22, né? O 14, 16 e 18, né? Lembrando que quanto maior a numeração, menor é o dispositivo, tanto faz do gelco ou do scalp. Precisamos aqui de um Discofix, né? Ou Polifix, assim chamado, 2 vias, para a gente conectar ao gelco, conforme também foi passado em sala de aula para vocês, tá? E o garrote para a gente poder amarrar e depois funcionar o acesso, né? E micropore e esparadrapo, né? Para poder fazer a fixação lá em cima, conforme Renata e eu e Márcia passamos para algumas turmas aí. A fixação, né? Juntamente com o dispositivo quando se usa o gelco, né? Em que momento que a gente vai usar o gelco, né? Quando o paciente está na emergência, ele vai se internar, um paciente grave, temos que ter um dispositivo bem calibroso para poder fazer bastante líquido esse paciente, soro, medicações, né? Porque ele é grave. Se for uma criança, um paciente com acesso muito difícil, meio muito difícil, né? Ou você usa um gelco bem pequenininho, ou você dá preferência também ao scalp, ok? O ângulo de aplicação dessa técnica é 45 graus, né? E depois cai para 15, lembra, né? A gente pega o dispositivo, né? Vou abrir esse aqui para mostrar para vocês. A gente pega esse dispositivo aqui, ó. Começa em 45 graus, né, na veia do paciente. Furei essa veia, caiu para 15 e introduzi. Lembrando que essa agulha também não entra toda na veia do paciente. O que entra na veia do paciente é somente esse aqui de silicone. Essa agulha sai fora. O que fica aqui é só esse dispositivo aqui. Aí aqui você conecta então o seu dispositivo Discofix, né, Polifix 2 vias, e faz a cobertura. Essa técnica eu vou fazer aqui, né, porque eu preciso de um modelo que tenha coragem de eu funcionar a veia, tá? Mas a gente já fizemos esse laboratório, então só estou mostrando mesmo a bandeja, o que tem que ter, beleza? Então aqui nós já mostramos aqui esse daqui, que é essa punção venosa, né? Material. Então, técnicas de injeções vão cair essas 4 técnicas para vocês: a intradérmica, a subcutânea, a intravenosa e a intramuscular. Então, cada aluno vai fazer um sorteio e vai ver um número. Aí vai ter lá a intradérmica e uma sonda vesical, intravenosa e uma sonda retal, né? Lavagem intestinal, sempre acompanhado de uma sonda. São 2 técnicas na segunda parte. E aí eu vou mostrar aqui agora, né, as sondas que irão cair para vocês, só para relembrar também, né? Vamos supor que você tire de lá lavagem intestinal. Então, vou colocar aqui o material de fazer a lavagem intestinal, que são esses daqui, ó. Você precisa de uma solução glicerinada, pode ser o fritinema ou o Cristé, que é muito usado no ambiente hospitalar. Cristerol, Cristé, mesma coisa, tá? Ou o fritinema. Uma sonda, se você for usar isso aqui, basicamente já vem com uma sonda. Essa aqui é mais para criança. De adulto a gente usa mais essa aqui, que é mais calibrosa, né? Se for o fritinema, dispensa as sondas. Você vai precisar somente disso aqui, ó, com o fritinema. A luva, o fritinema, que a sonda já está aqui, essa conexão, e uma lidocaína, que é o anestésico. Se você não colocar isso aqui na bandeja, preferir o Cristé, você coloca o Cristé, que já está com uma sonda também, tá? E essa aqui é só para demonstrar para vocês quais são as sondas, tá ok? E aí nessa bandeja aqui, eu pergunto quais são as finalidades de fazer a lavagem intestinal. Aí eu pergunto o que é fecaloma, lembra o que é fecaloma? Que são fezes endurecidas, empedradas? Então eu pergunto isso aí para vocês. E a posição do paciente? Qual é a posição que a gente faz a lavagem intestinal no paciente, né? É a posição de Simes, é aquela posição que eu vou lateralizar o paciente, colocar a perna para a esquerda, né? Colocar a perna direita flexionada e a outra esticada. Todo esse líquido aqui entra no paciente. E todo esse líquido aqui também, via retal, entra todo no paciente, tá? Para poder desobstruir aquele intestino que está com fezes endurecidas, obstruído, né? Procedimento, né, pré-operatório, né? Algum pré-exame que ele vai fazer, é necessário fazer a lavagem intestinal, ok? Então a lavagem intestinal se resume basicamente nisso aqui, que vocês têm que montar a bandeja daquela, com esses materiais, com esses itens que eu falei aqui, tá ok? Outra sonda que cai também na bancada é a sonda nasointeral, né? Vou colocar o material aqui na bandeja, né, na nossa
bandeja aqui, para vocês saberem o que cai, né? O material que cai na bandeja da nasointeral. Então tá aqui, ó, esparadrapo, né? Gases que não precisa ser estéreo, o anestésico e a sonda nasointeral, olha aqui, é muito fácil identificar, ó. Ela tem um guia, olha aqui esse guia aqui, ó, tá vendo? Ah, professor, vou ficar confuso, olha aqui o guia, tem 2 vias, né? Ó, o guia, né? Esse guia é retirado depois que a gente faz a confirmação através do raio-x para saber que se essa sonda está no local certo, ó. Então a sonda nasointeral e luva também de procedimento, tá? Então essa bandeja aqui, se você cair sonda nasointeral, cateter nasointeral, é a sonda Dobe-Hoff, ou mais conhecida como sonda nasointeral, tá? Que precisa da sonda, do esparadrapo, da gaze, do anestésico e de luva. Só isso, tá? Então essa bandeja aqui é bem tranquila para vocês, tá? Para vocês estarem montando essa bandeja, que pode ser que você tire essa bandeja, essa técnica para você montar, né? Essa sonda ela não fica no estômago, lembrando disso, que ela não fica no estômago, pode ser que eu pergunto isso, né? Essa sonda não fica no estômago, ela fica lá no intestino, ok? Lá no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno. A gente até pode chamar essa sonda a sonda duodenal, né? É lá que ela vai ficar instalada. Essa sonda serve para fazer gavagem. Professor, o que é gavagem? Gavagem é o sistema de alimentar o paciente, tá? Então isso pode ser perguntas de prova. Na hora que você tiver essa sonda, pode ser que eu pergunte o que é gavagem, tá? Onde que essa sonda está instalada? Onde que ela fica, né, fixada lá, ok? E a gente passa numa posição em que o paciente fica na posição de Fowler, que é aquela posição quase sentado, 45 graus, ou até sentado mesmo, né? É o enfermeiro que faz esse procedimento, mas esse material e o auxílio é o técnico que faz, tá ok? Então, sonda nasointeral, já falamos aqui. Agora eu vou falar para vocês sobre a sonda nasogástrica, né? A bandeja é essa daqui, né? Acompanhado aqui, ó, do esteto, que fica lá no seu pescoço, né? Eu vou colocar no meu pescoço, o esteto fica aqui, ó. Então a bandeja eu preciso desses materiais aqui, ó. Olha aqui. Luva de procedimento, novamente o anestésico, a luva sempre, né? Gaze não precisa ser estéreo, esparadrapo e micropore, né, para forrar a pele, né, proteger a pele, né, e depois esparadrapo em cima, né, para poder fixar a sonda nasogástrica. Essa aqui é um calibre pequeno, acredito que seja 10 ou 12, né, 12, ó, calibre 12, mas num adulto, geralmente a gente usa a 14, né, que é para poder drenar resíduos gástricos, né. Então a finalidade dessa sonda, o paciente chega lá na emergência envenenado, tomou chumbinho. A gente passa uma sonda bem calibrosa para poder chegar no estômago e começar a drenar aquilo que o paciente se envenenou, que pode ser chumbinho, né, uma caixa de remédio que ele tomou, né, tentando suicídio, ou até mesmo, né, outro tipo de veneno, tá ok? Então o material basicamente é isso aqui e uma seringa de 20 ml de bico, né, uma seringa de bico, ó, de 20 ml, e de bico. Tá? Não pode ser de rosca, sempre falo isso no laboratório, não pode ser de rosca, né? Somente isso aqui, ó. Então o material é esse. A posição de passar o paciente também, a posição é de 45 graus, né? É Fowler, onde o paciente fica basicamente quase sentado. Quem passa essa sonda também é enfermeiro, mas quem auxilia, quem monta a bandeja dos materiais é o técnico de enfermagem, tá ok? Essa sonda ela fica instalada assim no estômago. É lá que ela vai ficar instalada, diferente da outra, né? É no estômago, né? E ela, para poder fazer, para ter certeza que ela está no estômago, diferente da outra que faz um raio-x, a interal, essa aqui não, a gente faz o teste da ausculta, né? Por isso tem que ter a seringa lá. Que a gente vai colocar o estetoscópio no ouvido e, na altura do estômago do paciente, né? A gente vai aspirar esse êmbolo, né? Vai aspirar e jogar um jato de ar na ponta da sonda aqui, né? Dá um jato de ar. E você vai ouvir esse sopro lá dentro. Quando você ouvir aquele sopro, né, é porque está lá dentro, está no local certo. Se você não ouvir, pode ser que a posição da sonda também esteja um pouquinho, né, não na curvatura do estômago. Aí você dá uma procurada, né, com esse estetoscópio, né, aqui na curvatura, né, um pouquinho mais no meio, um pouquinho mais abaixo, né, porque pode ser a posição da sonda lá onde ela ficou, na hora que foi introduzida, né.
Mas, se de tudo você pode fazer o segundo teste, que é o teste da aspiração. Com a própria seringa de 20 ml, você vai conectar essa ponta lá na pontinha da sonda, né? E vai aspirar. Provavelmente deve vir um resíduo gástrico lá, né? Lembrando que essa sonda, quando a gente vai fazer o procedimento para poder drenar resíduos gástricos, a gente precisa do frasco coletor. Então, passei essa sonda, conectei aqui, né? E aqui esse frasco coletor, ele vai drenar todos os resíduos gástricos, vai cair tudo aqui dentro daquele estômago que possivelmente foi envenenado, né? Ou tomou algumas substâncias tóxicas e que precisa ser retirado do estômago. Então, a gente usa esse frasco coletor acoplado à sonda nasogástrica, longa, né? Olha, observe que essa sonda, ela tem bastante voltas, tá? Se ela estiver solta no dia da bancada, hoje à noite tem bancada, né? Se estiver solta lá, é só você olhar que ela é bem longa, ela é grande, tá? E mais calibrosa também. Pode ter mais calibrosa, mais fininha, tá? E a finalidade dessa sonda aqui é fazer a drenagem. E aí, o termo correto é sifonagem. Então, se eu perguntar, o que é sifonagem? É drenar. Drenar o quê? Resíduos gástricos. Aonde que essa sonda fica localizada? No estômago. Quais são os testes que nós vamos fazer para ter certeza que essa sonda está no local certo? Teste da ausculta, com estetoscópio, fazendo uso do estetoscópio, e o teste da aspiração do resíduo gástrico. Tá ok? Então, basicamente, sonda nasogástrica é isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Outra sonda que também está na prova, né, é a sonda vesical de demora. Essa sim também tem bastante material, né? Nós temos uma sonda fechada, que é essa daqui, uma sonda aberta, né? Essa sonda vesical de demora, ela tem duas bandejas, então, é um material que você impor externamente, fora dessa daqui, e essa aqui, ela fica embalada bonitinha, né? Fica lá na enfermaria, nos armários, nós temos uma bandeja de cateterismo vesical. Essa sonda já vai ficar lá pra gente lá. Ela tem aqui uma pinça de pressão, uma pinça anatômica, uma cuba redonda, uma cuba rim, que é o formato de um rim, campo fenestrado talvez tenha, talvez não, né? Campo fenestrado é um campo que tem uma abertura no meio dele, né? Ó. Mas nem sempre acompanha isso aqui, né? Mas está aqui na bandeja aqui para vocês, tá? Essa é a bandeja que vai estar pronta para a gente lá na enfermaria. No dia da prova, se isso for para vocês, não precisa embalar. Só montar, pegar aqui e deixar assim, tá? Fora isso, eu vou ter que ter essa bandeja aberta, né? Com uma seringa de 20 ml de bico, a própria sonda vesical de 2 vias, né? Que vem embalada assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa sonda aqui. Vou precisar do frasco coletor de urina, onde a urina será depositada. Então, essa sonda acoplada aqui, toda a urina do paciente vai ser depositada dentro desse frasco. Então, esse frasco faz parte da bandeja, né? Então, aqui é o frasco, o coletor de urina. Ele é fechado, ele é estéreo, tá? E máscara, touca, água destilada, água para injeção, gás estéreo, agora sim tem que ser estéreo, uma agulha 40x12, geralmente é a rosa, clorexidina e degermante para fazer a asepsia local, a seringa eu já falei, né? Uma seringa só, tá? O anestésico e o esparadrapo, né, e micropólio para poder fazer a fixação dessa sonda. Então o material, ele é basicamente isso aqui, ó. A sonda Foley, é o nome da sonda, né? A seringa de 20 ml, água para injeção, clorexidina e degermante. Atualmente não está mais fazendo a asepsia, né? Com o antisséptico tópico, tá? Porque ele dá muita alergia, desenvolve muito processo alérgico ao paciente. Então, por isso, está sendo em desuso o tópico, o povidine tópico, tá? Máscara, touca, xilocaína, o anestésico, esparadrapo e micropore, gás estéreo, frasco coletor estéreo e a sonda. E a luva estéreo, né? A luva estéreo está aqui, ó. A luva estéreo, porque esse procedimento tem que ter uma séptica estéreo, tá? Então, tem que ser todo o material estéreo, tá ok?
qual é a posição do paciente em relação à passagem dessa sonda. Se for no homem, a gente deixa o homem na posição dorsal. Vamos ver aqui se dá para ver com o boneco aqui. Ó, dorsal, né? Aqui, ó, virar rapidinho aqui, que é essa posição aqui com as pernas afastadas. Se for na mulher, a gente vai dizer litotômica ou ginecológica, que é a perna, né, na posição de fazer o exame preventivo, que é assim, na mulher. Paciente feminino e paciente masculino, ok? Então a posição é essa, a posição litotômica ou ginecológica, e no homem, posição dorsal com as pernas afastadas. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Não esqueçam que essa sonda aqui é mais complexa um pouquinho, porque tem mais material, né? Quem passa essa sonda é o enfermeiro, mas quem monta esse material e quem auxilia o enfermeiro é o próprio técnico de enfermagem, tá ok? Então, nossa prova, pessoal, é isso. São essas bandejas que eu mostrei para vocês aqui. As questões que eu vou perguntar em relação a isso são essas que eu falei aqui. Nome da sonda, a sonda Foley, né? Não confunda novamente a posição de Foley da técnica da sonda nasogástrica e a sonda nasolateral com a sonda Foley, tá? Sonda Foley, a sonda de látex, né? Essa sonda aqui que nós vimos no laboratório, tá? 2 vias, né? Essas vias aqui, né? Se eu perguntar isso na prova, sempre eu pergunto isso, né? Que a via colorida é para inflar o balãozinho, o balonete está lá na ponta. E a outra via é para micção urinária, para saída urinária, tá? São das 2 vias, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não foi possível a gente fazer a nossa live ao vivo, né? Mas se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta aí, aquelas mais relevantes eu vou selecionar e estarei gravando rapidamente outro vídeo para vocês e passando, tirando as dúvidas de vocês, tá? Pelas perguntas lá. Espero que vocês façam uma boa prova, fique tranquilo. Ah, professor, não estou tranquilo não, estou nervosa. Toma Rivotril, diazepam, mentira, tá? Não faz isso não, tá? É só para vocês ficarem bem relaxados, a prova é tranquila, você vai ver só. Sou bem tranquilo na prova, dou bastante tempo para o aluno, não faço pressão, não fico em cima dele, anda logo, está acabando o seu tempo, nada disso, tá? Fiquem bem tranquilos mesmo e tenham uma boa prova e logo vocês estarão no estágio. Tchau!